Estamos cada dia mais perto do lançamento de Poppy Playtime capítulo 4, agora dia 30 de janeiro. Onde a história vai caminhar, para onde que vai, o que tá acontecendo. Então, pessoas, eu decidi fazer um resumão desde os lançamentos até o ARG, acho que principalmente o ARG, que é o que vai ser o principal foco desse vídeo, de todas as coisas que tiveram para vocês terem de informação. Tem muitos outros vídeos de Poppy Playtime que a gente vai trazer até o lançamento do jogo mesmo. Então, pessoas, já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino para vocês não perderem nada, e também eu vou explicar tudo o que aconteceu e também resumir todo o ARG de Poppy Playtime capítulo 4. Então, pessoas, tem muita coisa pra gente ver hoje. Eu vou começar mais ou menos ali da metade do ano de 2024 até chegar agora em janeiro. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreve e vamos lá então para todo o ARG do capítulo 4 de Poppy Playtime. Basicamente, o ARG, só pra falar pra vocês, é a mesma coisa na época que o Scott Cawthon fazia com o FNAF. Quando ele tava pra lançar um jogo, ele fazia alguns teasers. Teasers esse que tava no scottgames.com. Por exemplo, quando a gente iluminava melhor uma imagem, você podia ver algum segredo, alguma coisa interessante. E até dentro do código-fonte do site do Scott Cawthon, que você poderia receber algumas informações. A galera da Mob Games se inspirou nessa ideia e acabou fazendo um ARG, um jogo de realidade aumentada, onde você vai vendo algumas pistas, alguns códigos, algumas coisas interessantes, e o mais legal parece que os códigos têm a ver com o principal vilão que vai ser do capítulo 4. Mas vamos lá, vamos pegar tudo em ordem para vocês entenderem, né, em ordem bonitinha, para vocês não se perderem mais aqui. No dia 25 de julho, olha aí, um dia depois do meu aniversário, a Mob Entertainment começou a lançar uma série de vídeos chamado The Story So Far, ou A História Até Agora, que resumiu o capítulo 1, 2 e 3, mostrando basicamente uma perspectiva do Harley Sawyer sobre os eventos. Harley Sawyer, caso você não saiba, é o doutor, praticamente, que foi apresentado ali na época do Project Playtime, e que ele basicamente liderou a Bigger Bodies Initiative, que é como se fosse transformar os brinquedos pequenos em monstros gigantes. Na ideia não era ser monstro, na verdade era ser um bicho maior para poder fazer uma certa economia de dinheiro e finanças que eles têm ali dentro da empresa. A Playtime Company estava indo muito mal das pernas, eles estavam devendo para todo mundo, pros agiota ali, né, do universo de Playtime Company, e para fornecedores, e também várias outras polêmicas que aconteceram para a empresa começar a falir. E foi então que ele teve a ideia de pegar os experimentos e testes que já estavam sendo feitos dentro da empresa e transformar os brinquedos pequenos em brinquedos grandes, justamente para fazer, né, uma economia de funcionários e forças e tudo mais, e eles poderiam mandar uma galera embora e esses bonecos novos iam fazer todo o trabalho. Mas o negócio deu completamente errado porque os bichos se revoltaram, principalmente a mandado do 1006, o experimento 1006, melhor dizendo. E foi aí então que no dia 8 de agosto de 95, o 1006 ele ativou o seu plano, que era a Hora da Alegria. A Hora da Alegria, constituído do próprio protótipo, né, que é o experimento 1006, Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, os mini Hugs que a gente viu lá no capítulo 2, os Critters, justamente, né, os Smiling Critters que foram arruinados, Adelaide, Kissimiss, Boxy Boo e Catnap matam todos os funcionários. Culpados e inocentes, não importa quem fosse, todos eles foram mortos pelas próprias criações do Harley Sawyer. Mas é claro, tudo isso é mandado do protótipo. Pois bem, tivemos esses resumos, mas uma coisa interessante, que nesses vídeos da Story So Far, eles acabaram colocando algumas coisas interessantes, uns códigos que iam levar a gente para pistas, justamente do capítulo 4 de Poppy Playtime. Sendo o primeiro um código em base 32, e ali a gente poderia descobrir algumas coisas bem interessantes, onde a tradução basicamente do texto desse código bizarro dava uma frase, que é basicamente: com pés filtrados e com a respiração suspensa, o sono se aproxima cada vez mais. Depois tivemos o resumo do capítulo 2, que foi, né, o da Mommy Long Legs, e ali a gente tinha um outro código em hexadecimal, onde por várias partes do trailer ele estavam alguns códigos escondidos e também algumas palavras embaralhadas. O código primeiro, né, o hexadecimal, ele dava para a seguinte frase: 11 palavras, boa sorte. E depois, né, em cada parte basicamente do trailer, tinha essas palavras, dessas letras embaralhadas, que você depois, mudando e modificando, né, fazendo ali as inversões e tudo mais das letras, você chegava em uma outra frase: ao longo dos caminhos ficando claros, mas não tenho medo da morte.
E aí então, no resumo do terceiro capítulo, que foi lançado ali em 16 de setembro, tinham vários códigos binários e que cada linha tinha exatos 25 caracteres. O que a galera começou a perceber que se você pintar o quadradinho, né, onde tem o número 1 você pintava de preto e onde tem 0 você pintava de branco. Fazendo esse desenho 25 por 25, você chegava no QR Code e dentro desse QR Code tinha um outro código binário com a seguinte frase: porque nós já nos conhecemos. Então era basicamente o começo de um poema, e a tradução do poema completa então desses 3 vídeos ficava: com os pés feltrados e com a respiração suspensa, o sono se aproxima cada vez mais, sobre caminhos ficando claros, mas não tenho medo da morte, pois já nos conhecemos. No mesmo dia, uma conta da Playtime Company entrou dentro do Discord do servidor oficial do próprio Playtime, e ali eles acabaram fazendo algumas coisas interessantes, onde eles estavam falando algumas coisas e falando a respeito de um funcionário chamado Joel Sinclair. Ele não tem rosto, ele não tem nada, ele meio que só foi apresentado como um funcionário, que ele era chefe conselheiro na Playcares. Caso vocês não lembrem, tem a sala dele no capítulo 3. Ali naquela sala da Stella Graber, que tem vários outros funcionários, apareceu esse Joel Sinclair também. Esse cara, ele foi vinculado com outros 2 personagens muito importantes, que são documentos importantes que estão até no capítulo 2 ou no capítulo 3 do próprio Pop Playtime. Sendo o primeiro, um tal de Thomas Clark. Thomas Clark foi um cara de 59 anos, que ele teve câncer, e justamente ele acabou sendo parte dos experimentos para tentar salvar a vida dele, ou para tentar encontrar a cura. Ele virou o experimento 1199, também conhecido como Bron. Basicamente acharam, né, o cara que fez o conselho desse negócio e também de quem que levou esse funcionário para depois entrar dentro do Bron. Esse Thomas Clark, ele era um funcionário bem antigo na empresa, ele entrou em 1955, então ele viu todas as coisas com a Pop, o Bigger Boys Initiative. É um funcionário muito importante que ele acabou virando um dos brinquedos. E ele também ficou responsável por Theodore Graham Bell, que é basicamente o Catnap, a criança que acabou se tornando o Catnap do capítulo 3. Essas informações eu tô resumindo que teve o ARG do capítulo 3 também em 2023. E agora eu tô resumindo o capítulo 4, então eu tenho que mostrar as duas coisas porque tem bastante informação, então eu tô resumindo pra vocês aqui. Voltando pra conta que entrou no Discord, lá da Playtime Company, essa conta acabou mostrando algumas informações, algumas coisas meio esquisitas, uns códigos bem estranhos, e também recebemos como se fosse um endereço de um negócio que a gente teria que acessar por um terminal meio estranho. A galera não tinha ainda um terminal, não tinha nada dessas coisas, a galera tava completamente perdida, mas a gente tinha que acessar um C2 domain network e tudo mais. Caso você não tá entendendo o que é esse C, domain e tudo mais, é como se fosse um computador, onde o C2 é o disco rígido chamado C, que é comum em todos os computadores que a gente tem. Eu sei que muita gente tem celular hoje em dia e não tem mais computador, então talvez eu tenha que explicar, porque vai que a galera não tem computador em casa e não sabe o que é um C2. Então só pra vocês saberem, a gente tinha que seguir um caminho de pastas, pasta domain, pasta network, pasta globals.authenticator, pra gente chegar mais a fundo nesse mistério. E foi então que algumas semanas depois, mais ou menos dia 4 de outubro, os parceiros de Pop Playtime, o Partners in Crime, que nós fazemos parte aqui no canal, nós recebemos o Warren Beck Construction, que é como se fossem uns panfletos bem interessantes, e também a respeito de um cara que trabalhou, que era o Ed M.N. Ritterman. Caso vocês não lembrem quem é, ele é um dos caras principais da empresa. Se vocês lembrarem lá no capítulo 2, tem 5 como se fossem escorregadores, assim que a gente chega mais pra dentro ali, né, do capítulo 2, aquela coisa, e tem uns nomes em cima que são de pessoas muito importantes. Temos 5 nomes importantes, onde tem o próprio Leif Pierre, o dono do negócio todo, a Stella Graber, que cuidava da parte de adoção, e também ali de ver a triagem, né, dos órfãos que estavam ali dentro da empresa, e temos também Ed M.N. Ritterman, que acabou trabalhando com essa construtora para fazer todo esse complexo, não só do capítulo 3, mas também a parte mais embaixo do laboratório. Isso já tava no capítulo 2. Só que aí a galera acabou percebendo que tem umas coisas bem interessantes neste papel. Pois, se vocês pegarem este mesmo papel e começarem a alterar a cor dele, justamente lembrando aí FNAF, né, alterando a cor do negócio para mais claro, mais escuro, só que aqui você
mudava por um tom diferente e você via que algumas letras estavam manchadas. E foi aí que o cara, que é o Barney Guse, que acabou descobrindo isso, e depois no dia 8, o Chip Rampage acabou descobrindo mais coisas, onde cada letra iluminada parecia como se fosse levar para um link. Primeiro, as letras iluminadas davam central, depois dava a palavra domain, e depois no dia 9, a galera acabou, né, fazendo ali mais algumas triangulações ali de cor e luz, principalmente outro criador de conteúdo chamado Térico, que ele acabou encontrando a palavra access. E aí depois a galera descobriu o .net. Basicamente foi assim, não, vamos tentar pôr o .net aqui, que tem também, né, nas palavras desses pôsteres. E aí então a gente chegava no site centraldomainaccess.net, e ali a gente chegava num computador. E aí então é basicamente o ARG de Poppy Playtime capítulo 4 estava finalmente aberto no dia 10 de outubro. Foi aí então que a galera lembrou daquela conta lá do Discord. Pô, verdade, né? O cara lá falou umas coisas, né? Que a gente tinha que fazer um start icpic.bat. Por quê? Na hora que a gente chegava nesse computador, ele basicamente era uma janela de prompt de comando. Vai o core programador explicar o que é. Eu já expliquei há 10 anos atrás no vídeo do Wilson, agora eu vou explicar de novo pra vocês. No caso, dentro do Windows, né, o sistema operacional da Microsoft, você tem uma janela que é prompt de comando, que você consegue, por meio de programação e códigos, encontrar algumas janelas específicas ou fazer alguns programas rodarem, tudo por conta desse prompt de comando. É uma janela que você dá comandos para fazer algumas execuções, né, algumas tarefas dentro do Windows. Tá certo que hoje tem no celular também, tem tudo que é canto, e você não vê esse negócio. Eles escondem com as coisas mais bonitas que você vê, né? Ai, vai para cima, vai pro lado, vai, arrasta, aquela coisa toda, que esconde essa cara de códigos e linhas de programação que estão sendo rodados a todo momento dentro do seu celular ou do seu computador. E dá para você acessar essa janela e você mesmo dar os seus próprios comandos e você fazer algumas execuções, sabe? Alguns comandos diferentes, seja para limpar até a internet, deletar alguns arquivos que você não quer, enfim, ou acessar alguns tipos de programa. E aí então a gente começava o icpic.bat e a gente chegava basicamente no ARG do Poppy Playtime capítulo 4, onde a gente via muita coisa e principalmente ali no começo, que a gente chegava a entrar no computador mesmo, a gente também recebeu um e-mail. Esse e-mail também ia revelar algumas coisas do capítulo 4, principalmente falando que existe ainda, o que é o mais estranho, um e-mail funcionando para as pessoas verem, né, a parte de TI dentro da Playtime Company estaria ainda funcionando. Ou pelo menos os caras ainda deixaram programado isso, né? Já que a gente sabe que o jogo se passa em 2005, o que é o mais bizarro de tudo. E foi então que esse computador, a gente mexendo e colocando os códigos esquisitos, a gente acabou encontrando lá com aquela conta do Discord, a gente chegava em mais algumas coisas, não só em e-mails de TI, mas também em algumas fotos muito das interessantes. A primeira coisa muito importante que a galera acabou encontrando foi uma carta escrita pelo Elliot Ludwig, onde falava de um programa chamado Jovens Gênios, ou YGP, Young Geniuses Program, que depois a gente descobriu que era uma carta justamente para o Harlan Sawyer, escrita justamente pelo próprio Elliot, dono da empresa. Depois disso, nós descobrimos uma Photoscan 2, que também estava dentro desses arquivos, e a gente chegava a um negócio meio estranho, umas cartas justamente escritas por um cara que a gente não conhecia ainda, chamado Jared Lockhart. Jared Lockhart, ele vai participar de um áudio muito importante depois, que eu já vou trazer aqui, mas esse cara, ele conduzia investigações dentro da própria Playtime Company a mandado do Leif Pierre, tanto que foi esse cara que influenciou o Theodore a justamente a tentar fugir da Playtime Company. Não sei se vocês lembram que aconteceu um monte de coisa que já estavam meio que desconfiando das coisas que estão acontecendo, então pelo que dá a entender é que os próprios funcionários começaram a desconfiar que tinha alguma coisa rolando lá dentro, e alguns deles não sabiam do que estava acontecendo. E esse Jared Lockhart era praticamente o braço direito do Leif Pierre, chefe de segurança, para tentar ver o que estava rolando. Esse cara acaba descobrindo as coisas do capítulo 3, né, que a gente viu lá, o orfanato, aquela coisa toda de transformar a criança em monstro, aquela coisa toda, e ele meio que influenciou o Theodore a tentar fugir justamente ali do orfanato, a tentar vazar dali, mas acabou não dando certo e tudo foi encoberto pelo próprio Leif Pierre. Depois nós temos mais documentos
arquivos que envolvem o próprio Elliot Ludwig e o Harlan Sawyer, mostrando que ele foi um cara que foi escolhido a dedo pelo próprio Elliot e o Harlan Sawyer passou pelo programa dos Jovens Gênios. E dentro desses arquivos também tem a primeira foto de um bicho que ficou conhecido como Pianosaurus. Até então a gente não sabia pra onde isso ia levar, mas tava meio que acontecendo as coisas ali, né, em outubro do ano passado. Depois a galera acabou encontrando o PCSS.exe. É como se fosse um programa da parte de segurança interna dentro da empresa, feito possivelmente pelo próprio Leif Pierre, que acabou gravando algumas coisas, mas ele não conseguiu gravar o vídeo, só tem a parte de áudio, de alguns lugares importantes dentro da empresa, muito possivelmente dentro do capítulo 4, que são os lugares que eles construíam, basicamente, as criaturas. A gente viu, né, o Huggy Wuggy, aquela coisa toda. Fora que também dá a entender de que existe talvez alguém dentro da empresa já observando o jogador falar com Oli. Oli, caso vocês não se lembrem, é a pessoa daquele telefone que tá do lado da Pop, do lado da Kissimiss, tentando parar a loucura que aconteceu dentro da fábrica. Pois justamente parece que em um desses, vamos por assim, arquivos, parece que tem um telefone tocando, e pode ser justamente o Oli falando com o jogador, mas alguém dentro da empresa tá vendo tudo isso acontecer da parte mais embaixo. Fora também que a galera acabou decodificando mais coisas e também chegando na seguinte frase: uma recente série de e-mails, 98 mentirosos, vários inimigos me vendo, preste atenção no calor. E foi também que a galera meio que descobriu antecipadamente o Pianossauro numa foto um pouco melhor até, que não era pra isso ter acontecido nessa hora, mas a galera conseguiu limpar a imagem e trazer, né, ela melhor pra gente. Depois aconteceu um negócio muito insano. No dia 16 de outubro, os caras do Pop Playtime colocaram dentro, né, da PCSS justamente aquelas imagens que eu falei pra vocês. Imagens não, né? É um vídeo que só tem um áudio. Acabou acontecendo o seguinte: como se você pegasse o áudio e ele tivesse totalmente zoado, bizarro, parecia uns bagulho meio estranho. A galera decidiu salvar esses arquivos e acabou fazendo a imagem do áudio. Basicamente, existe na criptografia você poder esconder um arquivo dentro de um arquivo de áudio. Eu sei, é muito esquisito, ele não vira um vídeo, ele continua ainda sendo um arquivo de áudio. Você depois tem que fazer o espectrograma deste arquivo, que aí acaba surgindo uma imagem com as linhas do volume formando uma imagem. É muito louco isso. Eles acabaram descobrindo 3 localizações, uma no Missouri, outra na Califórnia e outra no Maine. E aí a galera foi lá justamente, né, na localização que encontramos dentro, né, dessas imagens, e aí tinha 3 coisas interessantes. Primeiro, você tinha que escavar o buraco e tinha uma lancheira, justamente com um mini Huggy Wuggyzinho e também uns arquivos interessantes. A primeira lancheira tinha justamente um arquivo do menino chamado Quinn Nevinson, um órfão que depois acabou se tornando Yarnaby. E esse menino foi monitorado pessoalmente pelo Harlan Sawyer, já dentro da empresa. E pelo que dá a entender, esse menino meio que criou um afeto muito grande pelo Dr. Sawyer, como se ele acabasse virando até meio que dependente do doutor, como se o menino enxergasse o doutor até como se fosse um pai. Então meio que criou esse vínculo, né, enquanto tava fazendo os testes, e o Harlan Sawyer tava meio que colocando a criança para fazer mais testes e ficar cada vez melhor, justamente para depois ele colocar a criança dentro do Yarnaby. Yarnaby ainda não tinha sido revelado, mas a galera já tinha um nome ali para pegar, né, e ver o que tava acontecendo. As outras 2 lancheiras também vão falar a respeito, né, dessa criança sendo testada também por um outro funcionário chamado Mateo Lata e também sendo supervisionado pelo próprio Harlan Sawyer, onde a primeira parte foi justamente, né, do jogo das memórias, depois foi também, né, o Huggy Wuggy, e também teve, né, lá aquela coisa do PJ Pugapillar vir atrás, e o moleque foi bem nas 3. E aí também tinha uma pista falando, ó, não consigo achar os arquivos do 1166, eu preciso recuperar. A palavra recuperar estava muito destacado, e aí a galera voltou lá justamente, né, no computadorzinho e digitou a palavra recover. Recover, a gente tinha mais 3 arquivos envolvendo o Harlan Sawyer e o Quinn Nevinson, onde basicamente revelavam então que Yarnaby era um outro tipo de bicho que ainda viria dentro, né, do ARG do Pop Playtime 4 e também iria ser revelado, mas tem uma criança dentro dele chamado Quinn, e aí ele ficou muito fiel ao Harlan Sawyer, o doutor, né, que a gente viu até nas apresentações do vídeo da Story So Far, e também apareceu lá no Project Playtime, aquela coisa toda. E foi ali no final de outubro que a gente teve praticamente muita
muita coisa acontecendo. Onde a gente teve, né, o 1166, né, sendo revelado, né, através de trailer. Foi o trailer do Yarnab que a gente também viu. Pô, mas e o Pianossauro? Pianossauro até agora nada, tá lá um mistério, não era pra ter sido revelado, né? A galera meio que descobriu sem querer. Mas também você voltando justamente para aquele computador, você também recebia Sawyer Findings, ou a descoberta do Sawyer, Harlan Sawyer, e também falando de algumas coisas interessantes. E você tinha mais documentos falando do Harlan Sawyer testando as coisas e também a parte de contratação do próprio Harlan Sawyer, né, que ele acabou sendo contratado mesmo para a empresa, feito e assinado pelo Leif Pierre, que eu falei que era o braço direito até então do Elliot Ludwig. E foi então que começou com o lançamento do capítulo 4, o trailer, melhor dizendo, ali do Yarnab, eles começaram a mostrar um olhinho, né, um olho, um negócio de um olho, um negócio meio estranho. Também essa revelação do Yarnab, eu tenho que falar para vocês, aconteceu porque teve um trailer até alguns dias antes, eu acho que semanas antes, a respeito dos Nightmare Critters. Nightmare Critters, eles não estão tão dentro, né, do ARG, tá falando mais de outros bichos, mas como se fosse uma linha, né, excluída, ou talvez, vamos pôr assim, deletada. Os caras foram rejeitados, melhor dizendo, que a Playtime Company iria fazer, né, justamente dessas criaturas, mas parece que não foi pra frente. E foi então que eles acabaram e falaram assim, mano, deixa os bichos pra lá, deixa esses bichos aí, né, que não sei o quê. E aí, a galera ficou meio assim, pô, mas vai ser esse o rosto do capítulo 4? Vai ser essa ovelha? Vai ser esses Nightmare Critters? O que tá acontecendo? Mas aí depois, agora o capítulo 4 foi alterado justamente com o rosto do Yarnab. Talvez ele sendo o principal do capítulo 4, né, o principal bicho que vai vir atrás da gente. Por mais que eu sei que tem outros bichos, né, que eu vou ter que falar pra vocês em um vídeo separado. Mas o mais interessante é que tinha vários olhos. Esses olhos vão ser importantes pra depois falar pra vocês. Depois, aquela conta que eu falei pra vocês do Discord, que acabou falando algumas coisas, também tava dando indícios de que ia ter mais coisas do ARG, ou seja, ela foi reativada e voltou a falar bastante coisa, pra depois, mais ou menos ali em novembro, que a gente já tá ali no começo de novembro, tivemos justamente os arquivos do Bruno White, ou Dr. Bruno White, que meio que talvez trabalhou junto com o Dr. Harlan Sawyer, tanto que é justamente o login por ele que a gente acaba encontrando as coisas e também chegando a uma outra parte do ARG. Que aí surgiu também o One Bad Day, ou um dia ruim. Foi um dia ruim que bastou as coisas acontecerem pra empresa ir totalmente pro inferno. E foi daí então que eles acabaram descobrindo mais coisas desse Bruno White, falando que ia ter mais coisas envolvendo não só, né, a parte do Discord, mas também para falar, galera, tem mais coisas pra vocês ver. E aí tava dando justamente pra página 1 e aquele e-mail, né, que eu falei pra vocês que dava pra você mandar até pra pedir ajuda, também tava falando coisas novas, justamente falando opiniões e falando mais a respeito do Yarnab. E foi também que, andando mais a respeito desses documentos, que nós chegamos na parte de observações do jovem Harlan Sawyer, que são outros arquivos que a gente conseguia baixar agora dentro do computador, ou também conhecido como o incidente do teatro, onde praticamente pegou fogo num lugar da empresa, a gente não sabe o que aconteceu direito, mas tem muitas coisas estranhas, tipo um Candy Cat todo pegando fogo, né, um Huggy Wuggy todo queimado, e também umas cartas meio estranhas, né, do próprio Harlan Sawyer, onde fala que o Elliot Ludwig tava meio que falando, mano, você é um cara muito brilhante, eu acredito que você vai realmente levar a ciência para um novo nível. Mas também já falando que esse moleque, né, o Dr. Harlan Sawyer, também poderia ser um grande problema. Mas o que mais foi interessante é que a galera descobriu um palhaço, um jester, um negócio meio estranho dos arquivos que estavam sendo, sabe, formados ali, um negócio meio esquisito que dava para baixar da parte lá daquele computadorzinho. Não se sabe o nome desse bicho, se ele vai aparecer, sei lá, mas tá ali justamente para vocês verem e ficou conhecido como o incidente do teatro. E isso se conecta com o relatório do Brandon, outro funcionário, falando a respeito do Boxy Boo, que o Boxy Boo acabou matando um cara dentro desse teatro, tanto que tem um level, né, basicamente de teatro dentro do Project Playtime, que é para vincular as coisas, justamente que tem uma parte de teatro dentro da empresa. E também que tem esse bicho meio esquisito que parece um palhaço, um jester, que até agora a gente não viu quem é. Depois, parece que o informante que nós tínhamos no Discord, ele acabou se perdendo e o avatar dele acabou virando um olho. E foi daí então que, vendo as coisas, né, que ele tava falando pra gente ficar fora, tava justamente levando para a última parte do ARG, que é o labirinto. O labirinto é um negócio muito complicado, que eu não vou resumir tudo, eu já fiz um vídeo disso,
disso, mas eu vou pegar as partes mais importantes pra vocês. Onde a gente chegando em mais algumas pistas desse labirinto, a gente chegava em alguns números. Esses números, se você ligasse pra esse telefone, vou juntando todos eles, melhor dizendo, você podia chegar a uma gravação. A gravação que eu vou pedir agora, né, pro nosso querido editor, colocar tudo legendado pra vocês entenderem o que tá acontecendo. You know why we're all here. Let's skip the formalities. Eddie, the cleanup. What's the progress? We'll be in the clear by the week's end. And it goes without saying, but word of this doesn't breathe beyond the factory's walls. Not as anything concrete. I've made sure of that. Has Lockhart come forward with any information? Even the number of bodies? No. Nothing yet. Those poor people. Did we really have to... Did what was necessary, Miss Graber. Of course. The real question here is, when we find who's responsible, whose mistake this is, what do we do with them? Oh, you mean after I've gotten my hands wrapped around their neck? I figured I'd just give it a nice squeeze until they stop squirming around. Sound like a plan? Lath, think rationally here. We need to... If you like having your job, Sharon, beat it! We're busy! It's me. Oh, step on in, Mr. Lockhart. My constituents and I were just discussing some sensitive business. Afraid I'm here to complicate that then. Well, don't leave us in suspense! What half-wit, soon-to-be dead man made this mistake? Dr. Harley Sawyer. Nessa gravação nós temos a Estrella Graber, Ed M.N. Ritterman, que é o cara da engenharia, e o Gerard Lockhart, com o Leif Pierre, justamente falando dos eventos que estão rolando dentro da empresa. Basicamente está revelando que nem todos os funcionários sabiam do que estava rolando. E foi então que nós tivemos os últimos arquivos que dava para encontrar daquele labirinto, que ficou conhecido como Depois do Incidente, ou as consequências daquele incidente. E aí então, nessas imagens, nós acabamos descobrindo mais algumas coisas interessantes, principalmente que pode ser que o Harley Sawyer que fez alguns desses incidentes acontecerem, justamente porque ele começou a ver que o próprio Leif Pierre e também o Elliot Ludwig não estavam gostando das atitudes dele, tanto que tem até um desses documentos que fala, mano, esse cara, ele vai ser um grande problema, vamos mandar ele embora daqui. E aí então, aparece a seguinte imagem que a gente descobre do ARG, você foi avisado, e parece que é, né, um negócio meio estranho com o olho, né, novamente essas coisas de olho, e agora o ARG estava completamente fechado. A imagem que eu mostrei agora há pouco também parece uma coluna, pode ser justamente do Pianossauro, mas nós não sabemos de quem que é especificamente. Outra coisa interessante que também apareceu é justamente mais um trailer, agora mostrando, né, o tal Doutor, que é possivelmente que os caras acabaram pegando o Harley Sawyer e transformando ele em uma máquina. O olho que nós estamos vendo, o olho que começou a ver todo o sistema, pode ser justamente o Dr. Sawyer, que é justamente a voz do cara, é justamente ele falando, e possivelmente ele é também o braço que apareceu pegando as coisas, né, em alguns lugares específicos, que nós vimos até em alguns trailers. Não é o braço do protótipo, né, o 1006, ele é um outro braço que também tá andando pelas partes ali do capítulo 4. E é isso, pessoas, parece que o Harley Sawyer, eles iam mandar ele embora, mas ele era muito importante para ser demitido, e ele pode ter acabado virando esse computador, né, agora virou um cabeça de monitor, e agora temos outras criaturas e bichos que nós vamos acabar vendo dentro do capítulo 4 de Poppy Playtime. Isso foi tudo do ARG, eu resumi tudo o que aconteceu para vocês e espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeos de capítulo 4 aqui no canal, que eu tenho que falar mais algumas coisas para vocês. Esse vídeo aqui foi mais do ARG, e também juntando um pouco com o ARG do capítulo 3. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.